Boa tarde a todos. O programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os relacionamentos afetivos. Geralmente a gente trabalha mais os relacionamentos conturbados, complicados, a codependência, a dependência emocional e os temas correlatos. Então, o nosso tema de hoje é a criança interior ferida. Então, a maneira que uma pessoa funciona, a sua personalidade, o seu jeito de ser, os seus parâmetros da vida adulta estão relacionados com os primeiros anos da infância. Então, a maneira que a criança percorre essa fase é que ela vai agir quando estiver adulta. É claro que isso tem muito a ver com a família dessa criança. Então, uma criança que vive uma repressão na família, que não funciona bem, que não se comunica, que onde existe muita rigidez no funcionamento, na dinâmica do relacionamento, mesmo que essa criança não perceba, ela vai trazer traços importantes e consequências sérias a respeito dessa vivência. Então, muitas vezes, eu pergunto para os clientes, né, como era seu relacionamento com a família, como era a sua vivência na infância. E as pessoas, mesmo aquelas que a gente nota que tem uma codependência, uma dependência emocional, ou uma dependência atual complicada, muitas vezes elas respondem: não, minha família era ótima, tive uma infância maravilhosa, né? Mas quando a gente começa a olhar com mais detalhe para essa infância, e para esses pais, e para essa história, nós começamos a notar uma série de dados que não são fáceis de perceber. As pessoas às vezes não identificam que são problemáticos. Especialmente quando isso está ligado com a rigidez, né? Com uma repressão. Então a pessoa diz: eu tive uma infância boa, né? Uma infância normal. Então ela quer dizer que esse drama atual não tem nada a ver com aquela fase. Mas, como eu falo sempre, se a gente olhar mais de perto, nós vamos ter vários dados que vão comprovar que está relacionado com aquilo que ela vive hoje. Então, uma criança que não recebe atenção dos pais, dos cuidadores, né? Isso significa o quê? Cuidados, apoio, orientação, relação a valores, o que deve, o que não deve, né? Uma criança que não recebe ajuda quando precisa, que não recebe tanto afeto e carinho quando ela está precisando. Muitas vezes os pais estão muito ocupados, tratando do dia a dia, do serviço, da correria, então eles vão, né? Acabam não dando aquilo que seria, né, o carinho, a atenção afetiva necessária para ela. Então, isso significa para a criança que é como se ela não estivesse sendo reconhecida ou validada, né, dentro daquele meio. Então, uma criança também que não se sente aprovada, não se sente querida, aceita da forma que ela quando eu falo aceita como ela isso não significa que os pais não possam dizer não, não possam dar limite, não é isso. Mas é aceita na sua essência, no se sentir bem, se sentir desejada, né? Na sua essência, naquilo que ela tem de mais importante. Então, assim, além dessas coisas, uma criança que não se sente qualificada, que se sente desqualificada, e às vezes isso pode acontecer de uma maneira sutil. Às vezes os pais xingam, falam, né? Você é um vagabundo, você é um incompetente, você não vai servir para nada. Então, às vezes os pais falam coisas difíceis e duras que vão desqualificar essa criança. Mas muitas vezes essa desqualificação é mais sutil do que aparenta, do que um pai gritar ou não. Vamos a um exemplo. Uma criança que vive num sistema de superproteção,
ela pode estar sendo desqualificada. De que jeito? Né? Estão fazendo tudo que podem para que ela se sinta amada. Mas os pais fazem tudo, né? Para que ela se sinta bem, se sinta protegida. Mas muito, ela vai entender de que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não vai dar conta dela mesma. Então isso é uma maneira de desqualificar sutil. Por isso é difícil muitas vezes você olhar para a infância e observar claramente o que fez bem e o que não fez bem. Então, como eu disse, uma criança que vive todas essa experiência ou alguma dessas experiências, ela acaba vivendo internamente alguns sentimentos de desamparo, de rejeição, de abandono. Pode ter sentimentos de raiva, né? Às vezes até ódio mesmo, de insegurança. E muitas vezes se percebendo inferior às outras pessoas ou às crianças. Se sentem inadequada. Então ela vai crescendo, a adolescência, a idade jovem e adulta, ela começa a se sentir inadequada nos lugares. Ela acha que todo mundo está bem, menos ela. Mas vamos para o intervalo e voltamos já já. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. Então, como nós estávamos falando, né, a criança, ela vai se perceber quando ela estiver lá no jovem adulto como se fosse um patinho feio, está fora. Então a criança interior, ela permanece na gente. Ela pode ser uma criança saudável ou mais doente, uma criança saudável, mais alegre, mais ressentida. Então tudo isso vai depender de como foi essa história infantil dessa criança. Então, algumas dessas vivências que eu acabei de relatar, a criança que teve, ela vai ter dentro dela feridas emocionais que podem perdurar até o fim da vida se elas não forem cuidadas, né? Então, a criança vai ter um grande impacto da sua infância na sua autoimagem, no seu autoconceito. Então, o que é o autoconceito? É o que ela pensa dela própria, né? Então, quando eu tenho lá pais complicados, pessoas com transtornos de dependência química na família, então, muitas vezes, né, esses relacionamentos dentro de casa, de briga, violência, tudo isso vai influenciar para aquela criança, né? Ela tá vivendo, então vai trazer mensagens para essa criança. No comportamento dos pais, eles estão comunicando para a criança. Então, a criança, no momento de elaborar, ela não tem condição de raciocinar, e ela acaba elaborando toda essa situação como alguma coisa que ela coloca como autorreferência. Então, a tendência dela é trazer tudo para ela mesma. Então, se os pais são complicados, é porque o pai é culpado, porque ela é culpada, né? Ela busca, né? Trazendo para ela, achando que ela é uma pessoa que fez com que aquele casal brigasse, com que aquilo não fosse acontecimentos já anteriores a essa criança. Então ela começa a perceber que ela é a culpada por aquilo. Então ela acaba desconhecendo, né, essas emoções. Então ela tem essas emoções como um mecanismo de defesa. Por exemplo, a raiva, né? Por que que uma criança tem tanto medo dos pais? Por que que ela
tem medo da vida, né? Tem medo de cometer algum ato ilícito. Então a criança começa a ficar em dúvidas, né? E isso vai acontecendo e na fase adulta a gente vê aí quantas pessoas têm dificuldade de dar opinião a alguma coisa, né? Será que se eu der uma opinião não vão me chamar de burro? Então tudo isso vem desta criança interior lá atrás, né? Sem ter sido cuidada. Então ela não sabe, quando adulta, quais são os seus recursos. Ela vai sempre se perguntar, será que eu sou capaz? Será que eu posso conseguir fazer, né? Então todas essas dúvidas é fruto dessa história infantil e vai perdurar pela vida fora. Então essa criança se tornou emocionalmente, vamos colocar, imatura, né? Então são pessoas que ficou fixada na fase da infância e ela não teve tudo aquilo que precisava. Então é importante que nós relembramos que os pais não são culpados por tudo isso. Os pais fizeram aquilo que eles puderam, né? E provavelmente se eles não deram muito do que a criança precisava é porque eles não tinham para dar, né? Então uma infância complicada que eles também viveram, né? Então não é fácil ser pai e mãe. Não é fácil ajudar na formação dessa personalidade. Então os pais dão aquilo que eles puderem dar, né? Então se a criança se mostra como uma pessoa que ficou fixada naquela parte da vida, então essa pessoa, quando adulto, é carente, né? Muitas vezes fica esperando que o outro supra para ela ou para ele aquilo que faltou lá na infância, né? Então isso acontece muito na codependência emocional. A pessoa fica buscando alguém que preencha o vazio dele, né? Que ela acaba tendo uma visão negativa de si mesma, ela fica procurando lá fora um companheiro, uma companheira que possa ter uma visão positiva dela. Então fica buscando a aprovação do outro, reconhecimento, né? Então essa pessoa vai ter dificuldades, né? Em qualquer situação que for, desperta essa criança interior ferida, ela vai ter os gatilhos, né? Nós chamamos de gatilhos emocionais, são questões inconscientes. Então essa pessoa vai ter reações emocionais negativas. O que a gente poderia dizer que são as reações que a criança teria. E ela teve essas reações quando crianças. E às vezes com reações desproporcionais de raiva, de agressões, né? Então, muitas vezes a pessoa se relaciona com alguém, então vê que a pessoa é tão agressiva, né? Então, sempre a pessoa que agride, que reage dessa maneira, ela tem uma criança interior ferida dentro dela, que está magoada, e aquela dor que ela sente antes de ser agressiva é muito grande. Então, no decorrer da vida, e essas pessoas que têm essas crianças interior feridas, elas tendem a buscar ou criar estratégias compensatórias para receber atenção, para receber aprovação, tudo aquilo que ela não teve quando era pequena, né? Então, por exemplo, existem alguns tipos de estratégia que nós podemos citar. A criança pode ter uma voz interior imperativa, como se fosse uma voz de comando dentro dela, né? Que serviria para ajudar ela como uma receita para a felicidade, né? Para conseguir do outro aquilo que ela precisa. Então essa voz interna pode dizer assim para ela mesma: seja perfeita, você precisa ser perfeita. Se você for perfeita, você vai ser amada, né? Ou pode ser, seja educada, seja agradável, agrade sempre. Se você fizer isso, o outro também vai te agradar, né?
se você agradar, você vai receber uma recompensa, né? Ou pode dizer, seja esforçada, né? Se você for esforçada, você vai ter e vai ganhar, né, muita coisa na sua vida. Então, ou seja forte, você precisa ser forte, né? Teve lá na história da infância pais ou mães que forçaram de certo modo, impulsionando nessa direção. Porque essa voz interior importante, ela parte dessa história da infância também, tá? Então, dependendo da família, você vai ter um impulsor de personalidade, né? Que é o que a gente chama essa voz interior imperativa. Ou outro gatilho, né? Então, a pessoa pode dizer para ela assim, você já é grandinho, não pode chorar, né? Você tem que ser forte. Então, ela acaba com essa voz interior, seja forte sempre, em todas as situações, né? Então, você vai ter que usar desse subterfúgio. Então, existe um outro comando também possível, seja apressado, faça rápido. Você vai ser mais útil se você for mais rápido, né, naquilo que você faz. Então, esses são alguns exemplos de impulsores de personalidade que podem comandar a vida de uma pessoa e ela vai crescer, se tornar adulta e sempre com essa voz imperativa dentro dela que vai, né, fazer aí com que ela muitas vezes acabe se frustrando durante a vida. Então, este assunto é um assunto que nós continuaremos em alguns outros programas. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo a todos um ótimo final de semana e uma boa tarde. Namastê!